André Renato Leonardo Neves dos Santos Freire é licenciado em Sociologia, doutorado em Sociologia Política. É atualmente professor auxiliar do ISCTE, diretor da licenciatura em Ciência Política do ISCTE, membro da Comissão Científica do Mestrado e Doutoramento em Ciência Política do ISCTE, investigador sénior do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, membro do Departamento de Ciência Política e Políticas Públicas também do ISCTE, tem recebido diversos prémios relacionados com as suas investigações, tem publicado inúmeros livros, é colaborador e comentador em jornais, revistas, rádios e televisão, é membro do Conselho Editorial de diversas revistas e membro de órgãos de diferentes associações. Os seus interesses de pesquisa focam-se nas atitudes e comportamentos políticos dos eleitores e nas instituições, na representação e nas elites políticas. Vamos ouvir. Bom, então, boa tarde a todos. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer o convite para estar aqui ao Dr. Nelson Carvalho e à Associação Mais Democracia e Movimento e do Santarém Local. Agradecer a presença de todos e saudar os meus colegas de mesa, José Guzmão, Pedro Mourão, Luísa Mesquita e Francisco Mendes. E então passaria ao tema que me propuseram, que era este tema, que tem este nome longo, déficit democrático, representação, participação e reforma do sistema político, que eu, embora eu acho que o Nelson colocou as questões fundamentais que extravasam o espaço nacional. Eu, de qualquer maneira, penso que falar sobre uma reforma do sistema político ao nível europeu é um desafio, primeiro porque é um bocadinho mais ambicioso e também nos escapa mais, não quer dizer que não tenhamos a nossa palavra a dizer, e centrei mais a minha apresentação nas questões da reforma do sistema político nacional. No final, tentarei fazer uma ponte com as questões da reforma do sistema político da União Europeia, ou com estas questões do déficit democrático, da representação, porque nós podemos reformar o sistema político, mas há uma série de coisas que extravasam o problema do perfil das instituições e que têm a ver com a interação com o nível europeu e também com as questões que não são apenas das regras, mas são dos comportamentos. De qualquer maneira, em termos de reforma do sistema político, e nomeadamente do chamado sistema eleitoral, isto é, no fundo, nós vivemos em democracias que são democracias representativas, ou seja, não é o povo que governa diretamente, são os seus representantes eleitos que governam, em princípio, em nome do povo e de acordo com as preferências populares, e isso é feito através, sobretudo, do mecanismo eleitoral. Naturalmente, há vários outros complementares, mas o mecanismo eleitoral é um mecanismo central nas democracias modernas representativas e liberais, são democracias liberais e do liberalismo político. Aí, portanto, se as democracias são fundamentalmente representativas, ou seja, portanto, se a governação é feita através de representantes eleitos e se as eleições são um mecanismo fundamental para estabelecer a relação entre a vontade dos representados e a tradução disso no exercício político dos representantes, então as eleições são um canal fundamental do funcionamento dos sistemas políticos democráticos representativos. E, nessa medida, o sistema eleitoral é uma dimensão fundamental de funcionamento dos sistemas políticos. É talvez a instituição mais fundamental, naturalmente, isto não é nenhuma hierarquia e não exclui a importância crucial de várias outras. Mas o sistema eleitoral está ligado o sistema eleitoral, no fundo, são as regras através das quais elegemos os nossos representantes, e o sistema eleitoral é um conjunto de instituições que determina coisas como quais são os partidos que têm possibilidades de eleger deputados para o Parlamento, se haverá ou não, enfim, tendencialmente, nem tudo passa pelas regras, um partido ou dois partidos que concentram a maioria dos votos, se, portanto, as minorias têm maior ou menor probabilidade de ser eleito, que tipo de governo se formará, um governo monopartidário, portanto, só com um partido,
com a maioria absoluta de deputados, ou pelo contrário, se será preciso formar uma coligação. Se os eleitores votam em partidos apenas e podem escolher os seus deputados individualmente ou não, tudo isso é estruturado, além da questão dos direitos de voto, quem pode votar, mas isso é um adquirido, digamos assim, quem pode votar e quem pode concorrer, mas isso é um adquirido da democracia, quer dizer, tem que haver liberdade de voto, direitos universais, não é um sufrágio universal, e competição alargada no acesso dos representantes ao sistema político. Mas em termos do sistema eleitoral, como eu disse, tem estas implicações todas. Geralmente a análise do funcionamento do sistema eleitoral, ou melhor, a análise e a questão da reforma, não é? A reforma tem que partir do diagnóstico. E o diagnóstico do funcionamento do sistema político eleitoral geralmente faz-se em 3 vetores. A questão da proporcionalidade, a questão da governabilidade e a questão daquilo que às vezes se chama a qualidade da representação. E, portanto, é nesses pontos que eu vou focar aqui para falar da reforma do sistema político e, nomeadamente, da reforma do sistema eleitoral. Bom, em primeiro lugar, temos a questão, quer dizer, no fundo, da proporcionalidade. O que é que quer dizer a proporcionalidade? Quer dizer qual é o grau de correspondência entre as percentagens de deputados que cada força política tem no Parlamento e as respectivas percentagens de votos. E aí há uma grande panóplia de sistemas. Há sistemas em que há uma grande distorção, em que os maiores partidos são muito favorecidos e, portanto, há uma grande desproporcionalidade, ou seja, há partidos que têm muito mais deputados no Parlamento do que a sua percentagem de votos faria esperar se houvesse um sistema mais equitativo na tradução de votos em mandatos. E há outros sistemas, em cuja família se inclui o sistema eleitoral português, ditos proporcionais, cujo objetivo fundamental é que haja uma maior aproximação entre as percentagens de votos e as percentagens de lugares, e, portanto, haja uma maior proporcionalidade. Claro que nos sistemas proporcionais há uma grande variabilidade. E também é preciso dizer que não há sistemas perfeitos e todos os sistemas têm vantagens e inconvenientes. E, portanto, também o que se trata de ver nestas coisas do diagnóstico e da reforma é ver quais são os problemas fundamentais que temos, o que é que precisamos de mudar ou o que é que precisamos de manter porque funciona bem e nessa linha, o que é que devemos, em que sentido é que devemos aprovar as reformas. Portanto, em matéria de proporcionalidade, o que nós temos é um sistema proporcional, e, portanto, globalmente é um sistema que aponta para uma tradução mais ou menos equitativa das percentagens de voto em percentagens de mandatos, embora com algumas distorções, não é? E aí o que nós podemos dizer é que, em termos de proporcionalidade, comparando com os outros países europeus que têm sistemas de uma família equivalente, portanto, sistemas proporcionais, é que o sistema português é um pouco mais desproporcional do que a média dos sistemas proporcionais, embora não muito, mas, portanto, não podemos dizer que o sistema proporcional que temos seja demasiado generoso com os pequenos partidos. Também não é demasiado generoso com os maiores, mas é um bocadinho mais generoso com os maiores do que com os pequenos, mas isso ocorre sempre. Mas o grau em que isso ocorre, digamos que é um pouco maior do que a média dos sistemas proporcionais europeus, mas não é uma coisa griteira. Mas também não é essa a razão, portanto, não há um excesso de proporcionalidade que diga, porque se nós tivermos muita proporcionalidade e se tivermos muitos partidos no Parlamento, isso pode criar um problema da dificuldade de formar governo e de nós termos um sistema político governável. Não é? Se eu tiver 10 partidos, 20 partidos, e ninguém tem a maioria e é preciso formar uma coligação, quantos mais partidos forem necessários para formar a coligação, mais difícil é fazê-la funcionar. Mas nós não temos isso, por um lado, porque a proporcionalidade é menor do que os sistemas proporcionais da nossa área, quer dizer, geocultural, digamos assim, e por outro lado, porque nós não temos muitos partidos, nós temos 5 partidos. Na verdade, quer dizer, mais os verdes, não sei se está aqui alguém dos verdes, temos 6 partidos, quer dizer, no Parlamento, embora os verdes é um bocadinho um satélite, isto nunca vai agora sozinho, mas pronto, tem um grupo parlamentar. De todo o modo, quer dizer, nós não temos muitos partidos. Não temos muitos partidos do ponto de vista do número absoluto, ou seja, temos 6, mas também podíamos ter 20 e 2 tinham 90% dos deputados.
deputados, como aliás é o que acontece no PP em Espanha. Eles têm para uns 10 ou 15, não sei, no Parlamento, mas depois o PP e o PSOE, não necessariamente nesta legislatura, mas pelo menos na anterior, tinham para aí 90% de deputados. Mas isso é o problema da concentração, não é? Ou da fragmentação. Nós nem temos muitos partidos, nem temos um excesso de fragmentação. Nós temos um sistema com poucos partidos e muito concentrado. E à cabeça ocorrem-nos logo 2 ou 3 famílias que não estão presentes no sistema português. Os verdes, quer dizer, embora tenhamos um partido ecologista aos verdes, mas não representa essa constituição. Porque, na verdade, aquilo não é uma coisa autónoma, nunca foi a votos, embora tenha trazido esses temas para o debate, isso é verdade, mas voto muito alinhado, não é um partido autónomo. Enfim, eu lamento, e portanto esse espaço não está ocupado. Também o espaço, por exemplo, dos chamados liberais de esquerda, também não está ocupado. Quer dizer, isso é uma coisa, embora os liberais de direita já estejam um pouco mais ocupados pelo PSD, liberais de direita, conservadores. Não vou agora aqui discutir. E depois temos os populistas de direita, também não temos isso, e nem temos partidos regionalistas, que, aliás, que são proibidos no sentido forte do termo constitucional. Portanto, nós não temos um problema de número excessivo de partidos, pelo contrário, eu acho que nós devíamos ter mais partidos, mais oferta, mais diversidade. E, por outro lado, também não temos um excesso de fragmentação, ou seja, o sistema é perfeitamente gerível. Se nós olharmos para o nível de concentração dos lugares no Parlamento e dos votos, de algum modo, nós temos um sistema mais parecido com os governos minoritários, com os sistemas eleitorais maioritários, que são aqueles que favorecem as maiorias. Ou seja, os partidos mais fracos. Pronto. O segundo vetor, portanto, não há um problema de proporcionalidade excessiva nem de fragmentação excessiva. Pelo contrário, do meu ponto de vista, até era bom que houvesse mais e, sobretudo, era bom que houvesse mais diversidade partidária. E, portanto, o sistema devia ser mais permeável, também em certo financiamento de partidos, mais permeável a que novas forças políticas aparecessem e fossem em jogo. Podemos também discutir a questão dos independentes. Eu recentemente escrevi um artigo sobre isso. Eu não sou um grande entusiasta dos independentes de cidadãos para o Parlamento, mas no limite também admito que isso fosse uma solução para introduzir mais concorrência. Depois temos a questão da governabilidade. Isto é, a governabilidade é ou não fácil de formar governo, e formar governos que, enfim, não quer dizer que durem as legislaturas. Se nós olhamos para a Europa, veremos que em muitos países, muitos governos não duram a legislatura. Isso é um fetichismo que se criou em Portugal, que se cumpre sempre as legislaturas. Isso é uma coisa, não quer dizer, se nós olharmos para a Holanda, para a Itália, para outros países, a maior parte deles, os governos não cumprem muitas vezes a legislatura. Não quer dizer que isso seja um valor, um farol, um norte. De todo modo, a questão da governabilidade é um pouco a estabilidade do governo e a facilidade de formar governo. Bem, nós aqui temos problemas. Eles não derivam do sistema eleitoral. Ou melhor, não derivam apenas do sistema eleitoral e não derivam, sobretudo, da questão da proporcionalidade. A questão da governabilidade, o problema que nós temos, do meu ponto de vista, são basicamente 2. Quer dizer, no fundo, mas que estão associados, no fundo, isto radica no mesmo problema. O problema da governabilidade em Portugal, do meu ponto de vista, é que ela só existe no Partido Socialista para a sua direita. Até agora isso é a história. Ao contrário do que disse o Sr. Presidente, nós temos uma divergência com a Europa porque os partidos não se conseguem entender. Queria ele dizer o Partido Socialista com os partidos à sua direita. Toda a história constitucional, o período pré-constitucional é diferente. Como aliás da eleitoral regional, nós já tivemos como governo com o PSD e tudo. Mas no período constitucional, não é? Os partidos à esquerda do Partido Socialista nunca estiveram no governo, agora não vou aqui discutir as responsabilidades, que eu acho que são repartidas entre eles e o Partido Socialista, mas a verdade é que nunca tiveram. E o que nós divergimos dos outros países, sobretudo depois da Guerra Fria, é que depois da Guerra Fria generou-se a entrada dos comunistas e dos pós-comunistas nos governos da Europa em geral. São todos, mas generalizou-se muito. E nós continuamos com esta exclusão, que é uma exclusão de cerca de 20% do eleitorado, entre 15% a 20% do eleitorado, que é excluída da governação, no sentido forte do termo. O governo é, apesar de tudo, e até em termos de relação com a Europa, o órgão central da governação do sistema político. Porquê é que isto ocorre? Bom, há várias razões. Há razões também naturalmente políticas, de distâncias ideológicas entre os partidos, há heranças históricas do período da Guerra Fria, há uma série de coisas. Mas também há regras eleitorais que impedem, ou melhor, que não favorecem a cooperação entre os partidos. Como seja, quer dizer, desde logo, não há incentivos nem há penalizações para quem não coopera. Eu não sou favorável a compressões da proporcionalidade, mas sou favorável a incentivos fortes.
E aqui nós podemos ter, em certo sistema eleitoral, há duas opções. Uma delas, nós fizemos um estudo, eu fiz um estudo coordenado para o grupo parlamentar do Partido Socialista, e uma das hipóteses, nós tínhamos uma espécie de sistema misto, com um círculo nacional e depois círculos regionais pequenos, bastante mais pequenos que os atuais. E nos círculos pequenos, os partidos eram todos círculos plurinominais. Tinham dificuldade em eleger os pequenos partidos, a não ser que cooperassem com os grandes, como os círculos eram muito pequenos, chamámos a isso listas aparentadas, ou seja, não é preciso fazer uma coligação. Aliás, os meus amigos do CDS acabaram a ideia e compram-a logo. Eles não precisam fazer uma coligação, declaram-se aparentados. E quando for feita a contagem de votos, conta com o partido grande que eles escolhem, ou os pequenos que eles associam, mas só nos círculos regionais. Isso podia ser uma maneira. Outra maneira podia ser um sistema misto alemão, em que nós temos um círculo nacional e depois são círculos uninominais, ou seja, que elegem só um deputado, mas na componente uninominal, tal como existe na Hungria, ser um sistema de duas voltas. O que é o sistema de duas voltas? O sistema de duas voltas, como existe em França, mas a França é só um sistema maioritário, portanto não é um sistema misto, existe para os partidos serem eleitos que tenham em cada círculo, que é eleito só um deputado, 50% dos votos, mais um pelo menos. Como isso é muito difícil que aconteça de facto, geralmente realiza-se uma segunda volta. E na segunda volta alguém tem que desistir, não é? Portanto, é um sistema que fomenta as alianças através de assistências cruzadas em cada grupo político, e isso obrigaria os partidos a eleger, mas perdem sempre. Aliás, era o que acontecia, quer dizer, no caso das listas aparentadas, a direita iria beneficiar disso. Portanto, estas duas soluções, do meu ponto de vista, ajudariam bastante. Claro, não é apenas isso, há as questões políticas do CUR, provavelmente os meus colegas irão mais falar delas, as suas substantivas. Mas isso é uma grande ajuda. Agora, eu tenho as maiores dúvidas, mas deixo isso para o fim, que isto é da implementação disto, porque eu tenho falado, até se calhar mais à esquerda do que à direita. Ou que, aliás, é para aí que isto serve mais, porque o nosso problema é um problema de desequilíbrio entre a esquerda e a direita. A direita entende-se. E agora, quando criticam às vezes, tem aquela coisa de comentar que eles não se entendem, porque eu estou para a porta, está zangado com. Bem, eles estão-se a entender em situações de alguma dificuldade. A esquerda nem é capaz de falar nisto para fazer uma oposição conjunta. Quer dizer, isso é que é. Não são eles que não se entendem. Quem não se entende é a esquerda. E perante uma dificuldade desta, como estamos a viver, que é difícil parlamentar, mas ficar no governo. Agora estejam protegidos pela Troika e pelo Presidente. A verdade é que se aguentam, quer dizer, aquilo funciona, não funciona no sentido do seu próprio interesse, mas a coligação não cai por si, até agora. E, portanto, isso é um indicador de que são capazes de governar. Em terceiro lugar, a questão da qualidade da representação. A qualidade da representação geralmente diz respeito àquela questão de, no fundo, também é um pouco a questão da abertura das listas ou de círculos uninominais, ou seja, é nós, quando votamos para o Parlamento, o que é que nós temos? Temos lá um boletim de voto, onde estão os nomes dos partidos, mas por trás nós sabemos que tem uma lista. Santarém tem uma lista de pessoas, com cabeça de lista e uma série de pessoas a seguir. E se aquele partido for eleito, o partido X for eleito, em primeiro lugar, em direito a 3 lugares naquele círculo, os primeiros a entrar são os 3 primeiros da lista. Portanto, a gente não vê, mas não há uma lista. Foi ordenada pelo partido e, como nós tomamos uma cruzinha, isso significa subscrever a ordenação da lista feita pelo partido. Claro, o que é que isto significa? Significa que os deputados não dependem para a sua eleição do voto popular, dependem mais da delegada lista, não é? Dos partidos que puseram. E, uma vez no Parlamento, quer dizer, o que é que eles se preocupam mais? Não é para terem agradar aos eleitores, eles preocupam-se mais em agradar ao líder, porque, como dizia um amigo meu, quer dizer, quem se mexe muito depois não fica na fotografia, não é o caso deles. Portanto, eles têm que se mexer ou focar sempre no líder e na liderança e não tanto nos eleitores. Portanto, aquilo que poderia ser feito e desejavelmente deveria ser feito era ou um sistema, do meu ponto de vista, como aquele que propomos, que é um sistema mais complexo, mas tem este interesse, porque fazia entrar as listas aparentadas e não sei o quê. Era ou manter círculos em que se elegem vários deputados e em lista, mas em que não aparece só lá o bonequinho do partido, aparece também os nomes e as fotografiazinhas dos deputados e a gente põe os eleitores por uma cruzinha e os pequenos, são 2 minutos, vou terminar. Portanto, vai ser mais uma pequena decorância, mas não vai ser muito, garanto. Portanto, é um problema de democracia, não é? Mas é um problema de democracia não apenas para os eleitores terem mais poder na escolha dos seus representantes, que pode também ser feito através de círculos uninominais, é outra solução possível.
é também um problema de funcionamento dos partidos, ou seja, a disciplina partidária é um valor, isso é o contrário está mentido, quer dizer, aliás, basta ver que isso funciona na Primeira República, mas nós temos demasiadas, que é uma questão de grau. E, portanto, para que os eleitores tenham mais poder, mais democracia, e para que os deputados, uma vez no Parlamento, não se preocupem só em ser disciplinados e agradar ao líder, preocupem-se também com os seus eleitores, a abertura das listas parece absolutamente crucial. Agora, para finalizar, estes problemas são muito importantes e estas coisas a serem implementadas, sobretudo a segunda, para mim é hoje mais importante do que a questão da abertura das listas, que nós podíamos abrir as listas e o sistema ficava mais arejado, digamos assim. Agora, a questão da governabilidade é mais importante do meu ponto de vista. Mas nós também temos que ter precedente algumas coisas, quer dizer, há aqui coisas, uma coisa são as regras, outra coisa são os comportamentos políticos e a gente não está escrito em lado nenhum, em Constituição nenhuma do mundo, que os partidos, uma vez eleitos, têm de cumprir o programa eleitoral que apresentaram ao eleitorado, se não são penalizados. Mas isso é um princípio básico da democracia. Agora, depois também há imponderáveis. Portanto, há coisas que dizem respeito aos comportamentos, e agora eu acho que não tinha destruir a democracia, quer dizer, a governar sem mandato. Mas, por outro lado, também isso não está escrito em nenhum, portanto, faz parte do próprio funcionamento da democracia. Por outro lado, temos que ver as questões da aplicação, não é? E eu aí sou muito cético. Eu até acho que a abertura das listas é capaz de avançar mais rapidamente porque faz consenso à direita e à esquerda, isto é, PS, PSD, que são quem tem mais poder nisto. As outras, a questão da governabilidade, tenho as maiores dúvidas, porque o Partido Socialista é muito cético em relação a isto, e portanto, enfim. E os outros também não sei, o PC e o Bloco também não sei se gostariam disto, isto é forçar, mas é a maneira do meu ponto de vista correta. E depois temos as questões dos problemas da União Europeia, que o Nelson acabou de dizer, que são as questões mais importantes. Nós podemos, estas coisas são importantes. O sistema eleitoral, o sistema, e devemos mudá-las. E não vamos subvalorizá-las. Também temos que ter cuidado, podemos mudar para pior. O sistema não é assim tão mau, mas podemos mudar para melhor, mas cuidado, podemos também mudar para pior. Agora, as questões da União Europeia que estão colocadas são questões mais graves, que é uma questão, mas eu talvez, só para terminar, focasse o cerne central que está aqui em jogo e que nós estamos a presenciar. Há um livro recente, saído da Aldinas, de um alemão, aliás, um homem da chamada Escola de Frankfurt, os neomarxistas da Escola de Frankfurt, mas é um livro prestigiadíssimo. E ele diz que hoje em dia o problema das democracias europeias é o seguinte, é que nós estamos a passar para um sistema, em vez de termos dois constituintes, melhor, duas constituencies, em vez de termos só uma constituency, que é o povo em cada país, temos duas constituencies, é o povo em cada país e é os mercados. Temos duas. Temos que cumprir as regras dos mercados. Temos que cumprir as regras de equilíbrio orçamental, da regra de ouro, essas coisas todas, e se os ratings não... Portanto, e nós vemos o nosso Presidente da República, quer dizer que ele, quando fala em confiança, ele só fala na confiança face aos mercados. Esquece a outra constituency. Esse é um problema central. Que é preciso subverter, não é fácil, porque como vemos isto parece um pouco arranhado, e o que está encaminhado é, no fundo, estas coisas das regras de ouro, e das grandes coligações com a esquerda e da direita, é para que, no fundo, mude-se de partido, mude-se de governo, whatever, e tudo ficará na mesma, porque temos a regra de ouro, todos vão cumprir o mesmo programa, isso é destruir a democracia, que aliás é o que está. Agora, esse eu deixo se calhar para o debate, porque é um problema mais vasto, mas é um problema importantíssimo. Muito obrigado.